Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos para dentro do nosso laboratório de aula prática para que eu possa mostrar a vocês de uma maneira diferente. Nós já tivemos a aula teórica, já utilizei o aplicativo em 3D com vocês e agora eu gostaria de utilizar as peças de dentro do laboratório para que vocês possam ter uma melhor visualização de todas as estruturas. Então, na nossa aula de hoje, acompanhem tudo o que eu vou falar pela nossa aula teórica, porque lá tem todos os acidentes anatômicos que eu vou mencionar aqui. E eu vou falar de uma maneira mais direta, mais voltada realmente apenas à observação da parte prática. Cabe ressaltar, então, que eu vou falar sobre o nosso esqueleto apendicular do membro superior, que é formado pelo húmero, osso que compõe o nosso braço, pelo rádio e ulna, que são os ossos que compõem o antebraço, todos os ossos da mão, que são divididos em carpo, metacarpo e falanges, e também vou falar sobre o símbolo do membro superior, ou cintura escapular, que é clavícula e escápula, que vão ter então como função conectar o esqueleto axial ao esqueleto apendicular do membro superior, ou vice-versa. Bem, então, eu vou começar falando sobre a clavícula. A clavícula é o osso anterior aqui dessa nossa cintura escapular, enquanto que a escápula é o osso posterior ou dorsal da nossa cintura escapular. Bem, indo direto ao ponto, a nossa a nossa clavícula, ela se apresenta lisa em sua face superior e em sua face inferior vocês podem observar a presença, né, dos acidentes anatômicos. Bem, então para a gente observar os acidentes anatômicos, vamos considerar a parte inferior dessa clavícula. Bom, é interessante falar também o seguinte, ela tem duas extremidades, né? A extremidade external, que vai se conectar aqui com o osso externo do nosso tórax, e do outro lado, a extremidade acromial, que vai se conectar com o acrômio da escápula, tá? Então, nós temos extremidade external com face articular external e extremidade aqui acromial com a parte mais lisa sendo a face articular acromial. Bem, em termos de acidentes anatômicos, eu observo aqui na nossa extremidade. E vale ressaltar que a parte central é chamada de corpo, tá? Que eu estava passando direito. Cabe ressaltar, então, que aqui na nossa extremidade acromial, nós temos esse tubérculo, que é chamado de tubérculo conoide. Então, o tubérculo conoide é esse daqui, que vocês estão enxergando aqui. E a partir do tubérculo conoide, eu gosto sempre de considerar que acontece um V. Um em direção à extremidade acromial e outro em direção ao corpo da clavícula. Então, olha só. Aqui está o tubérculo conoide. Observem que saindo dele, vocês estão enxergando uma linha. Essa linha é chamada de linha trapezoide. Então, a linha trapezoide está aqui, na ponta do meu dedo. E em direção ao corpo, observem que tem um afundamento aqui, ó, no osso, olha. Tá vendo? Esse afundamento é chamado de sulco do músculo subclávio. Bem, além do tubérculo conoide, linha trapezoide, sulco do músculo subclávio, nós só temos mais um único acidente anatômico na clavícula, que é um osso bastante simples. Então, esse último acidente anatômico foi na outra extremidade, que é a extremidade external. Então, vocês podem observar que aqui, extremidade acromial, tubérculo conoide, e lá do outro lado, vocês estão enxergando um tubérculo, uma elevação. Esse tubérculo é chamado de tubérculo costal, ou também pode ser chamado, então, de impressão do ligamento costoclavicular. Bem, então, essa é a nossa clavícula. Vamos dar sequência falando agora sobre a escápula. A escápula é um osso triangular, né, que forma a parte dorsal da cintura escapular, como eu mencionei. É um osso plano, em que o comprimento e a largura basicamente são equivalentes e são superiores à sua espessura. É um osso bem fino, osso plano ou laminar, tá? Há quem chame de osso chato, mas é um termo muito pouco usado, tá? Osso plano ou laminar são os melhores termos. Bem, essa escápula, então, ela tem duas faces, essa que é chamada de face anterior, né, ou melhor, essa face anterior que é chamada de face costal, ao passo que essa daqui de trás, que apresenta esse acidente anatômico, daqui a pouco a gente vê o nome, ela é chamada de face dorsal. Então, face costal é a face anterior, face dorsal é a face posterior. Bem, ela apresenta três bordas. Essa parte lisa é chamada de borda medial, enquanto que essa parte aqui lateral,
que vai se articular com o húmero, tá? É chamada, então, esta é a chamada borda lateral, onde se encontra esse acidente anatômico chamado de cavidade glenoide. Então, borda medial, borda lateral, e aqui em cima nós temos a borda superior. E aí essa escápula tem 3 ângulos. A gente diz ângulo superior, tá? Ângulo inferior, e aqui na borda lateral, ou na própria cavidade glenoide ou abaixo dela, depende de uma vez para outra, eles colocam como ângulo lateral, tá? Bem, mas isso não são acidentes anatômicos. Agora vamos aos acidentes anatômicos. Então, aqui na face costal, a gente chama de fossa subescapular. Então, como eu gosto de comentar com vocês, se eu colocasse uma massinha aqui na região anterior, qual o acidente anatômico que eu estou pedindo para vocês denominarem? Eu estou pedindo para vocês dizerem fossa subescapular, porque a fossa é o acidente anatômico. Face, ângulo, borda, não são acidentes anatômicos, tá? Eu vou dizer na face anterior ou face costal, existe o acidente anatômico fossa subescapular. Então, é por aí, tá? Na face posterior, que é chamada de face costal, eu tenho, então, aqui a espinha da escápula, que delimita entre ela 2 outras fossas. Acima da espinha da escápula, fossa supraespinhal. E tudo abaixo da espinha da escápula, fossa infraespinhal. Então, por enquanto, fossa subescapular, fossa supraespinhal e fossa infraespinhal. Esta é a chamada espinha da escápula. E a borda lateral da espinha da escápula, essa parte, tá, mais volumosa, ela é chamada de acrômio. Justamente o acrômio que vai se articular com a extremidade acromial da clavícula, tá? Então, o acrômio fica na parte posterior, ó. Aqui a face anterior, face posterior. Espinha da escápula, e a parte final da espinha da escápula é chamada de acrômio. Mas observem que a gente consegue visualizar o acrômio, mesmo na vista anterior. A gente só tem que tomar cuidado para não confundi-lo com esse acidente anatômico aqui, que é chamado de processo coracoide, tá? Então, processo coracoide é anterior e o acrômio é posterior, tá bom? Bem, além desses acidentes anatômicos, né, eu tenho alguns outros. Aqui na borda lateral, eu tenho a chamada cavidade glenoide ou cavidade glenoidal. E aí, pessoal, acima e abaixo dela, eu tenho 2 tubérculos, chamados tubérculos supra e infraglenoidal. Então, aqui é a cavidade glenoide, acima dela, isso aqui, tá? Esse é chamado, então, tubérculo supraglenoidal. E abaixo, nós temos o tubérculo infraglenoidal, tá ok? Pontos importantes de origem de inserção de músculos importantíssimos, bíceps e tríceps braquial, tá? Mas enfim, isso é coisa para outra aula, né? Bem, então, além disso, o que mais que nós temos? Tá vendo essa voltinha presente aqui, ó? Né? Essa voltinha aqui, tá? Ela é denominada de incisura da escápula, tá? Bem, então eu vou recapitular aqui para ver se eu não me esqueci de nada. Face costal, também chamada de fossa subescapular. Face dorsal, também chamada de fossa supraespinhal, acima da espinha da escápula, fossa infraespinhal, abaixo da espinha da escápula. Esse é o acrônio perfeito. Este é o processo coracoide. Esta é a incisura da escápula e aqui nós temos a cavidade glenoidal ou cavidade glenoide e acima dela o tubérculo supraglenoidal e abaixo o tubérculo, melhor ângulo, tubérculo infraglenoidal aqui. Aí, tá? Bem, então, esses são os acidentes anatômicos, mas ainda existiria, então, borda medial, borda lateral, tá? Borda superior, e aí, ângulo superior, ângulo inferior e ângulo lateral. Bem, só para esclarecer aqui uma coisa que fica fácil, né? Como é que eu vou saber qual escápula que é essa, se é a direita ou a esquerda? Eu tenho que colocar essa escápula, a face anterior, para frente, obviamente, e como é que eu vou saber? Isso daqui, que é a cavidade glenoide, tem que ficar para o lado. Então, se o húmero vai articular aqui, essa tem que ser a minha escápula direita ou a minha escápula esquerda. Não pode ser a esquerda, olha para vocês verem. O húmero teria que articular aqui. Se o húmero tem que articular aqui, o húmero
vai se articular corretamente do meu lado direito. Então, a nossa escápula direita está aqui, tá bom? Vamos passar para o nosso próximo osso, então, que vai ser esse, o húmero, tá? O húmero, como vocês podem ver, é um osso longo, né? Um osso longo que forma o nosso braço, parte superior do nosso membro superior, tá? Então, esse é o húmero, um osso longo, que apresenta, então, duas epífises, epífise proximal e epífise distal, e uma diáfise. A epífise proximal é onde eu tenho aqui a cabeça do húmero, então essa parte redondinha é a epífise proximal. Beleza. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como olhar se é o húmero direito ou esquerdo, tá? Primeiro os acidentes anatômicos para ficar mais fácil. Então vamos lá. Primeiramente, isso daqui que vocês estão enxergando, redondo, é a cabeça do húmero. E a parte lisa da cabeça do húmero, né, que é a face articular, ela é chamada de fóvea da cabeça do húmero. Os termos fóvea e incisura normalmente são direcionados a superfícies articulares. Então, aqui a cabeça do húmero, fóvea da cabeça do húmero. Quando vocês observam assim, quando acaba a cabeça do húmero, tá? A gente chama isso de colo, tá? Colo anatômico do húmero e aqui embaixo o colo cirúrgico desse húmero, tá? Ok, aí observem o seguinte, vocês estão enxergando aqui, deixa eu ver melhor ângulo, ok. Duas elevações, duas protrusões, né? Dois acidentes volumosos aqui. Esse é chamado tubérculo maior do húmero e esse é chamado tubérculo menor do húmero. Eu queria mostrar a vocês o seguinte, na vista anterior, vocês enxergam tubérculo maior e tubérculo menor. O tubérculo maior ele é lateral e o tubérculo menor ele é medial. A cabeça do húmero vai se articular com a cavidade glenoide, então a cabeça do húmero fica sempre para medial. Então, para você saber se esse é o húmero direito ou esquerdo, você tem que saber se isso que eu estou mostrando é a face anterior ou posterior. Porque que fica para medial, você já sabe. Então, pode ser o meu húmero esquerdo, mas também pode ser o meu húmero direito. Então, você tem que saber qual face é anterior, se é essa ou se é essa. E aí, eu vou chamar a atenção para... Na face anterior, você enxerga tubérculo maior e tubérculo menor. Então, essa é a face anterior e esse é o meu húmero esquerdo. Porque na face posterior, olha, você só enxerga o tubérculo maior. Você não visualiza o tubérculo menor. Conforme eu pedi, inclusive, para vocês anotarem na aula teórica, tá? Então, esse é o meu húmero esquerdo, já que eu estou enxergando o tubérculo maior e o tubérculo menor. E a cabeça do húmero fica para medial. Cabe ressaltar que vocês podem observar que entre o tubérculo medial e lateral, existe um sulco, um afundamento aqui, ó. Então, esse afundamento, tá? Deixa eu ver do lado de cá, se fica melhor, beleza. Tubérculo menor e tubérculo maior. Esse afundamento, tá? Ele é chamado de sulco intertubercular. Bem, além disso, pessoal, não sei se vai ficar tão claro para vocês, mas é interessante chamar a atenção de que eu tenho o tubérculo maior e descendo do tubérculo maior eu tenho a chamada crista do tubérculo maior. Eu tenho o tubérculo menor e descendo tem uma linha chamada crista do tubérculo menor. Então, tubérculo menor e a sua crista, tubérculo maior e a sua crista. E entre os dois tubérculos, o sulco intertubercular. Então, a gente finalizou a nossa epífise proximal. Epífise proximal com, recapitulando, cabeça do húmero, fóvea da cabeça do húmero, tubérculo maior e crista do tubérculo maior, tubérculo menor e crista do tubérculo menor. Entre os dois tubérculos, nós temos o sulco intertubercular. E aqui, né, ao final da cabeça, aqui, ó, quando a cabeça está finalizando, tá? Essa parte que contorna a cabeça, então, é chamada de colo anatômico do húmero, e aqui embaixo é chamado de colo cirúrgico. Pessoal, vocês estão vendo aqui que o húmero ele tem uma elevação na região lateral, tá? Na diáfise. Então, essa elevação que vocês estão enxergando, tá? Ela é chamada de tuberosidade deltoide, porque é o local de inserção do músculo deltoide aqui que forma o volume arredondado do nosso ombro. E outra coisa, lembra que, ó, aqui, se você está enxergando os dois tubérculos, é vista anterior. E se você enxerga apenas um, que é o tubérculo maior, é vista posterior. Observem que na vista posterior, na diáfise, deixa eu só observar o melhor local, a melhor forma de mostrar a vocês. Vamos tentar pegar a melhor luz.
Vocês estão enxergando um sulco aqui, ó, que fica diagonal, tá? Esse sulco que fica na diagonal, tá? Ele é chamado de sulco do nervo radial. Então, o sulco do nervo radial fica na diáfise, na parte posterior. Agora, vamos passar para a nossa epífise distal, tá? Primeiro, vocês têm aqui na região lateral, tá? Os chamados epicôndilos. Então, isso daqui é um côndilo, deixa eu mostrar de frente. Isso é um côndilo do úmero e esse é outro. E na lateral, os epicôndilos. Então, as partes mais proeminentes aqui na região lateral são chamadas de epicôndilos. Gente, observa como esse epicôndilo é muito mais proeminente, volumoso do que esse. Se vocês palparem no cotovelo de vocês, vocês vão perceber que o epicôndilo medial é muito mais proeminente do que o epicôndilo lateral, tá? Então, só de olhar, independente de vista anterior ou posterior, você já tem que saber que esse é o epicôndilo medial e esse é o epicôndilo lateral, tá ok? Bem, vamos lá então. Como é o nome dos côndilos, né? Esse daqui, que parece um carretel de linha, né, de soltar papagaio, deixa eu procurar melhor luz para vocês. Esse é chamado de tróclea. Enquanto que esse outro aqui, lateral, que parece mais uma bolinha, é chamado de capítulo, tá? Então, tróclea medial e o epicôndilo medial. Capítulo lateral e o epicôndilo lateral. Bem, acima da tróclea, vocês estão enxergando uma fossa, um afundamento. Ela é chamada de fossa troclear, tá? Ou fossa coronoidea, mais comumente fossa coronoidea, tá? Então, fossa coronoidea, e aí, ao invés de falar fossa troclear, falem sempre fossa coronoidea, porque a una é um osso que parece uma chave inglesa, e essa parte que vai se articular lá no úmero chama-se processo coronoide, que é esse aqui, ó, essa face anteriorzinha aqui, ó, debaixo do C, isso daqui, é chamado de processo coronoide. Então, eu não sei se está do mesmo lado, está, por coincidência, ainda bem. Ó, então, o processo coronoide vai se articular lá na fossa coronoidea, tá? Então, acima da tróclea, essa fossa é chamada de fossa coronoidea. Do outro lado, acima do capítulo, tem uma fossa menorzinha, tá? E a fossa menorzinha, ela é chamada de fossa radial, exatamente porque o rádio é quem vai se articular. Se a una é o osso medial e o rádio é o osso lateral, observem que, articulando acima da tróclea, uma parte da una, chamada de processo coronoide. Então, essa é a fossa coronoide. E acima do capítulo vai se articular na fossa radial, o osso rádio, região lateral. Bem, além disso, então, a gente tem na vista posterior uma única fossa visualizada atrás aqui da tróclea, tá? Acima, perdão, da tróclea, que é chamada de fossa do olécrano, também relacionada à una, porque aqui na parte superior da una, né, daquela chave inglesa, a parte de baixo é chamada de processo coronoide. E a parte de cima é chamada de olécrano. Então, o olécrano, que é essa parte, vai se articular justamente aqui atrás da una, ó. Opa, perdão. Ó, na chamada fossa do olécrano, tá? Então, acaba tendo alguma relação, fica mais fácil para a gente visualizar, tá? E por último, entre o epicôndilo medial e a tróclea, tá? Vocês estão enxergando, especialmente na vista posterior, é melhor de enxergar, tem como que um afundamento. Esse afundamento, ele é chamado de sulco do nervo ulnar, e a gente consegue palpar. Se você palpar o seu cotovelo, o epicôndilo medial, e descer, né, em direção, aprofundar o seu dedo, você sente um afundamento, e é aquele local onde normalmente quando a gente bate, né, a gente sente a propagação do potencial de ação, porque é um nervo que está ali, né? Então a compressão mecânica do nervo dispara um potencial de ação e o impulso nervoso é transmitido por esse nervo, tá? Sulco do nervo ulnar. Bem, vou fazer rapidamente, como é um osso muito grande, com muitos acidentes, eu vou recapitular tudo rapidamente. Então, cabeça do úmero, fóvea da cabeça do úmero, trocânter maior, perdão, tubérculo maior, crista do tubérculo maior,
tubérculo menor e a crista do tubérculo menor, e entre os dois tubérculos, o sulco intertubercular. Colo cirúrgico do úmero e colo anatômico do úmero. Na diáfise, nós temos aqui, então, a tuberosidade deltoide, e na vista posterior, a gente consegue ver aqui em diagonal o sulco do nervo radial. Já na epífise distal, eu tenho, então, tróclea medial, epicôndilo medial. Acima da tróclea, fossa coronoide. Capítulo, que é lateral, e o epicôndilo lateral. Acima do capítulo, a chamada fossa radial. E além disso, eu tenho na vista posterior a fossa do olecrano, e aqui eu tenho o sulco do nervo ulnar. Passando então para o próximo osso, vou falar sobre a una, já que eu já comecei. A una é esse osso em forma de chave inglesa, que tem então a posição medial no nosso antebraço. Na epífise proximal, então, nós temos acima o olecrano e abaixo o processo coronoide. Então, olecrano aqui e processo coronoide aqui, a região anterior. Nessa parte de dentro, tudo isso é chamado de incisura troclear, porque vai se articular com a tróclea do úmero. Então, incisura troclear. Pessoal, aí aqui, ó, vocês estão enxergando uma outra incisura chamada de incisura radial. A incisura radial, então, fica na região lateral da una, né? E logo atrás da incisura radial, você enxerga uma crista, tá? Essa é chamada crista do músculo supinador, observem, tá? Então, incisura radial e crista do músculo supinador. Bem, então, como é que eu vou saber se essa una é a direita ou a esquerda? Se essa una, a fossa radial está do lado, perdão, a incisura radial está do lado esquerdo. Então, se a minha una do lado esquerdo, né? Se a minha una está do lado esquerdo da região medial, é exatamente na região lateral aqui, ó, do meu lado esquerdo, que o rádio vai entrar. Então, realmente a incisura radial do lado esquerdo me mostra que essa é a minha una do lado esquerdo, tá? Se ela estivesse do lado direito, ela me mostraria que era a una do lado direito. Bem, então, na epífise proximal é isso. Se eu pegar aqui a una e rodar essa una na minha mão, eu sinto nessa região aqui, que também é a região lateral da una, eu sinto uma região mais pontiaguda, tá? É chamada margem interóssea, porque vai sair daqui a sindesmose rádio-ulnar para se conectar no rádio. Então, sai um tecido conjuntivo para se conectar ao rádio, tá? Então, essa é a chamada margem interóssea. E lá embaixo, eu tenho na epífise distal, então, a cabeça da una, que é essa bolinha, tá? Como um todo, a bolinha é a cabeça da una. E a parte mais proeminente, pontiaguda para baixo aqui, que é esse, ou essa, tá? É chamada de, ou chamado de processo estiloide da una. Eu tenho que falar que é da una porque também existe processo estiloide no rádio, tá? Então, recapitulando a una aqui, ó, na epífise proximal. Olecrano, processo coronoide, incisura troclear. Na parte lateral, incisura radial, a parte lisa. Atrás dela, a crista do músculo supinador. Esqueci de comentar, perdão, essa daqui da frente é a chamada tuberosidade da una, tá? Tava passando batido dela, perdão. Essa é a tuberosidade da una. E aqui na diáfise nós temos a margem interóssea, aqui também na região lateral, tá? E na epífise distal, apenas a cabeça da una. Cabeça da una. E a parte mais inferior, mais proeminente para baixo, é a chamada, então, ou o chamado, deixa eu ver melhor ângulo, gostei mais assim. Esse é o chamado processo estiloide da una. Vamos falar agora sobre o rádio, que é o osso lateral, então, do antebraço. Esse rádio, ele apresenta-se, então, na epífise proximal. Esta, daqui para cima, né? Tudo aqui para cima. Isso é a cabeça do rádio. Olha como parece uma antena daqueles rádios antigos, que nem são mais da época de vocês, para sintonizar, né? Hoje em dia tudo no Bluetooth, não tem mais rádio com antena. Aliás, até tem, mas não é tão usual para vocês. Mas isso é idêntico àquelas anteninhas de rádio que a gente puxava para cima para sintonizar, né?
para pegar a M e FM. O que acontece? A gente sente velho quando fala uma coisa dessa, porque realmente está fora do momento. Mas, enfim, cabeça do rádio é isso. Aí, essa parte redondinha, tá? Tô rodando o osso na minha mão. Isso é chamado de circunferência articular da cabeça do rádio. Então, da minha mão para cima é a cabeça do rádio, mas essa bolinha marcada, esse contorno, é chamado de circunferência articular da cabeça do rádio. Aqui em cima, essa parte lisa, é chamada de fóvea da cabeça do rádio, tá? Aí, vocês estão enxergando aqui, ó, uma porção proeminente, bem saliente, ó. Vou rodar tudo para vocês enxergarem. Olha como tá agora, enxergando bastante. Essa que é a chamada, então, tuberosidade do rádio. E a tuberosidade do rádio fica para medial, tá? Fica na região medial, voltada para a una, tá? E aí, na epífise proximal é só isso, tá? Ao passo que aqui na diáfise a gente tem também, mais uma vez, ó, rodando o osso na nossa mão, eu sinto aqui uma parte bem mais pontiaguda, proeminente, assim, mais espetando, que também é a margem interóssea, né? A margem interóssea, onde aquela sindesmose radiolunar vai ter origem aqui no rádio para se conectar na una. Então, observem que a margem interóssea fica na região medial, juntamente com a tuberosidade do rádio, justamente porque a una fica na medial do nosso antebraço. Então, a parte medial do rádio é onde está a margem interóssea, porque a membrana interóssea ou sindesmose radiolunar tem que sair para conectar com a una, que está na medial, tá? Bem, na epífise distal do rádio, nós temos então, observem que mais uma vez vocês têm uma parte mais proeminente aqui inferior. Essa parte inferior mais proeminente, mais uma vez, é essa daqui, tá? Ela é chamada, ó, de processo estiloide do rádio, tá? Então, o processo estiloide do rádio está aqui. Aqui embaixo, perdão, a posição não ficou legal para eu apontar. Aqui embaixo, tá? Que vocês estão enxergando essa parte lisa. Ela é chamada de face articular para o carpo, tá? Ou face articular cárpica, tanto faz. Vocês estão enxergando aqui atrás observem, uma protuberância, a luz mudou, deixa eu passar para o lado de cá, esse é o chamado tubérculo dorsal, tá? Então, na ponta do meu dedo aqui, o tubérculo dorsal, exatamente porque está atrás. E por último aqui, ó, você está enxergando aqui na região medial, ó, observe, região medial, margem interóssea medial e tuberosidade do rádio medial. Então, na região medial do rádio, vocês estão enxergando a chamada incisura ulnar. Detalhe, lembra que na una existe a incisura radial e no rádio existe a incisura ulnar. Porque a incisura é normalmente o local de articulação. Então, eu tenho no rádio a incisura ulnar, porque é onde a una vai se articular. Eu tenho na una a incisura radial, porque é onde o rádio vai se articular, tá bom? Então, só para recapitular rapidão, aqui o rádio, cabeça do rádio, circunferência articular da cabeça do rádio, fóvea da cabeça do rádio, tuberosidade do rádio, essa protuberância que fica no medial. E aqui abaixo da cabeça do rádio, tá? Essa região é chamada de colo do rádio. Observem que o colo ele está entre a tuberosidade do rádio e a cabeça. Então, entre os dois, tá? Aqui está o colo do rádio, que eu havia esquecido de mencionar. Ainda bem que eu recapitulei aqui. Além disso, a gente tem aqui na medial a margem interóssea. E aí, na epífise distal, eu tenho também na região medial, junto com tuberosidade do rádio, margem interóssea, eu tenho na epífise distal a incisura ulnar, o processo estiloide do rádio, o tubérculo dorsal e aqui embaixo a chamada face articular cárpica ou face articular para o carpo, tá ok? Para finalizar o nosso membro superior, eu tenho então que falar sobre a última porção desse membro superior, que então é a nossa mão.
Lembrando que a mão, ela vai ser formada pelos ossos, né? Aqui, ó, vou colocar como se fosse em posição anatômica, tá? A minha mão. E aí vocês têm que lembrar que quanto mais próximo do ombro, eu chamo de proximal, e quanto mais longe, distal. Então eu tenho os ossos do carpo, que são proximais, que são esses ossos da região que estão aqui próximos do punho, né? Do rádio da unha. Eu tenho os ossos do carpo, proximais. No meio da mão, eu tenho os metacarpos, e da minha mão aqui para cima, esses ossos que compõem os dedos são chamados de falanges. Bem, importante ressaltar o seguinte: os ossos do carpo são 8, tá? E eles estão dispostos em 2 fileiras. E a gente tem que identificar esse osso aqui, que é o maior de todos, na fileira proximal, que ele é chamado de escafoide, perdão. E aí nós vamos escafoide, semilunar, piramidal. Observem que acima do piramidal eu tenho o pisiforme. Então, escafoide, semilunar, piramidal, e acima do piramidal, ó, eu tenho o pisiforme. Aí eu volto lá de novo na região lateral, porque o escafoide está começando na região lateral. Olha o primeiro dedo aqui, ó. Tá? Então, o escafoide, semilunar, piramidal. E acima dele, o pisiforme. Volto lá na primeira, na região lateral, no primeiro dedo, e retomo. Trapézio, trapezoide, captato e amato. O amato é bem grande e ele apresenta também, ó, observem, um gancho, está na ponta aqui do meu dedo, ó. O gancho do amato, que é esse ganchinho aqui, tá? Acho importante vocês saberem para identificar, talvez mais fácil o osso, tá? Então, a gente observem que na vista anterior, eu enxergo o pisiforme. Se eu estivesse olhando a mão na vista posterior, eu ia enxergar escafoide, semilunar e piramidal. O pisiforme que está na região anterior, em cima dele, eu não enxergo. Depois eu voltaria. Trapézio, a luz ficou ruim, né? Trapézio, trapezoide, captato e amato. São os 8 ossos do carpo. Aí, vamos falar sobre os metacarpos. Os metacarpos são 5 ossos numerados de lateral para medial, tá? Então, primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. São ossos que se articulam com os dedos. Então, eu digo que a parte que está articulando com os ossos do carpo é chamada de base do metacarpo, corpo do metacarpo, a parte central, e a parte que está mais próxima das falanges proximais, observem que elas são mais arredondadas. Exatamente por esse motivo recebem o nome de cabeça dos metacarpos, tá? E aí eu vou agora falar sobre os ossos que formam os dedos, que são as falanges. Nós temos 14 falanges nos nossos dedos, em cada mão e em cada pé. Por quê? Porque do primeiro dedo, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? O primeiro dedo ou polegar, segundo dedo ou indicador, terceiro dedo ou anular, terceiro dedo ou dedo máximo, quarto dedo ou anular e quinto dedo ou dedo mínimo. O segundo, terceiro, quarto e quinto, a gente tem 3 falanges, ó, 1, 2, 3. 3 falanges. Falange proximal, média e distal. Então, falange proximal, falange média e falange distal, porque a falange distal é aquela que está mais distante da raiz do meu membro superior, que é o ombro. Então, falange distal está nas pontas dos dedos. Falange proximal, falange média e falange distal. Enquanto que no primeiro dedo, ou polegar, observe dobrando ali que a gente só tem 2 falanges, falange proximal e falange distal, tá? Então, esses são os ossos dos membros superiores, os aspectos anatômicos relevantes. E eu gostaria de chamar a atenção apenas agora para o nome das articulações, tá? Então, eu tenho a articulação acrômio-clavicular, que é formada entre o acrômio da escápula e a clavícula. Então, é uma das articulações do complexo do ombro. Eu tenho a articulação chamada gleno-humeral, ou
a articulação do ombro, simplesmente, que é entre húmero e escápula, tá? Porque eu tenho a articulação do ombro, que é essa, e o complexo do ombro. O complexo do ombro tem outras articulações, entre elas a articulação acrômio clavicular. Aí, então, entre húmero e escápula, articulação do ombro, entre húmero, radiuna, eu formo a articulação do cotovelo, tá? E aí, a articulação do cotovelo é húmero, radiuna. Entre rádio e una, eu tenho a sindesmose radiunar, tanto na região proximal quanto na região distal. Eu tenho a articulação do punho, formada entre os ossos do carpo e o rádio. A una não faz parte da articulação do punho, ou também chamada articulação radiocárpica ou radiocarpal. E aí, quem forma as articulações, essa articulação radiocárpica é o semilunar, o escafoide, o semilunar e o rádio, que formam a articulação do punho, tá? Depois nós temos as articulações carpo-metacarpais, as articulações metacarpo-falangianas e depois as interfalangianas, que são formadas entre cada uma das falanges, tá bom? Pessoal, é isso, eu espero que tenha esclarecido. O nosso esqueletinho aqui está apenas para nos observar e nos fazer companhia, já que eu sinto falta de vocês aqui dentro do laboratório, tá? Eu espero ter ajudado, né? E aí, não se esqueçam de que todo o conteúdo na parte do aplicativo em 3D eu já mostrei a vocês, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.